Olá, seja bem-vindo ao Cabeça Cast. Aqui é o Eduardo. E aqui é o Diego. O Cabeça Cast tem o objetivo de passar conteúdos escolares de forma clara e descontraída. Ele foi feito para você que está há muito tempo sem estudar, que já não lembra mais o que aprendeu no ensino médio e precisa relembrar alguns conteúdos, seja para fazer um concurso ou entrar em alguma universidade. It may be hard to admit, but you know, sometimes you gotta deal with it. Give it a shot, give it a taste. Então vamos lá, essa proposta nossa aí, Eduardo, já não é de agora, né? O primeiro podcast que a gente lançou foi em 2016. E quando foi o último que a gente lançou? O último que a gente lançou foi 2016 também? Tem mais de um ano atrás que a gente lançou o último podcast nosso. E a gente parou de lançar. Por quê, Eduardo? Explica aí por que a gente parou de lançar os vídeos e os áudios. Pra quem não sabe, o Cabeça Cast, ele tem os áudios e também tem os vídeos, tá? Os vídeos são hospedados no YouTube, é importante que vocês confiram os vídeos também. Mas o problema do atraso na publicação foi questão de trabalho, gente. A gente trabalha muito, não teve horário para fazer as coisas. Que é aqui, né? A gente faz tudo sozinho, na verdade, aqui, né? A gente grava, a gente edita, e não somos exatamente profissionais. Não somos exatamente. Não somos profissionais de forma nenhuma, né, cara? O exatamente foi ironia. Eu não captei, não peguei a ironia. Foi muito sutil, cara, parabéns. A ironia tem esse problema, né? No áudio nem sempre fica muito claro, né? Então a gente demora a fazer a edição, demora a fazer o vídeo, né? Quem faz o vídeo, na verdade, é o Diego aí, que faz a animação, né? Eu só contribuo aí falando algumas coisinhas. Então a gente demora um tempo razoável para fazer, mas além disso temos as nossas obrigações com o trabalho que ocupam... É o que faz a gente sobreviver, né, cara? Porque isso daqui a gente tá fazendo por hobby, vamos ver se vai dar certo, porque a gente não tá ganhando nada. A gente tá fazendo e dá um trabalho, cara. Primeiro pra gente que não sabe fazer, a gente que tá fazendo tudo sozinho, demora pra fazer pra caramba. Talvez tenha até uma forma mais rápida de fazer, mas como a gente não tá habituado, né, a gente demora bastante a fazer. Com certeza, né? A gente vai fazendo, vai aprendendo, aí vai melhorando. A gente acredita que vai conseguir diminuir o tempo de publicação e a gente vai tentar manter... Tentar não, vamos conseguir manter uma publicação a cada 2 semanas. Vamos aí trazer a rotina para o nosso trabalho aqui. Tá, áudio a cada 2 semanas e vídeo a cada 2 semanas. Então, semana áudio e uma semana vídeo. Essa era a proposta inicial, cara. Vamos ver se a gente mantém isso. É a proposta inicial que... a gente nunca cumpriu, essa que é a realidade. Mas pretendemos cumprir, tá? Não foi... Pretendemos não, vamos. Isso, vamos. A gente veio aqui para avisar também a diferença nos áudios, porque a continuação do podcast 1 de Física, que é esse daqui, esse segundo é a continuação daquele que a gente já gravou há 1 ano atrás. E a gente já tinha gravado boa parte do conteúdo há 1 ano atrás. Então a gente só está gravando aqui algumas coisas que ficaram faltando. Então esse podcast que você vai ouvir agora, ele tem 2 áudios. O áudio que a gente está gravando agora, recente, e o áudio que já estava gravado há 1 ano atrás. Então pode ser que vocês percebam alguma diferença no áudio. Mas o que a gente tem que falar? A hospedagem dos áudios. A gente está hospedando os áudios também no YouTube, tá? Porque a gente está com um problema temporário, acredito eu, de hospedagem de áudio. Então, para a gente não ter problema de ficar saindo podcast do ar, a gente, por garantia, decidiu hospedar também os áudios no YouTube. É uma solução temporária, mas a gente sabe que talvez não seja a melhor solução, porque quem ouve no celular, por exemplo, tem que ouvir com o celular com a tela ligada, porque se você desliga a tela, se você trava o celular, o YouTube para de reproduzir o vídeo, né? Mas lá na nossa página vai ter um linkzinho com áudio, tá? Que a gente vai colocar, a gente vai hospedar em outra plataforma. Aí vai ter o áudio também que a gente vai providenciar. Agora nós vamos para um bloco que nós estamos estreando aqui, em função até do tempo que a gente levou para postar esse áudio aqui, né? Que é o Passando a Limpo. Esse bloco, que vai aparecer aqui algumas vezes, tem por objetivo relembrar alguns assuntos que são necessários para o cast atual.
Então, vamos continuar de onde aquele áudio parou. A gente já tem algumas coisas gravadas, tá? Mas vamos dar uma revisada aí rapidinho, Eduardo. Ainda mais que é a tua área de física, né? O que a Isso. gente viu no último podcast aí? Bom, no último podcast... Lembra? Um ano atrás, tu lembra? Eu lembro. Até porque tá lá, né? E eu vi de novo. Então, mesmo que eu não lembrasse. Aliás, você que não viu, vai lá, dá uma olhada, tá? Mas se você viu e só quer lembrar, a gente vai passar aqui rapidamente os assuntos para vocês poderem acompanhar a partir de agora. No cast anterior, nós falamos de movimento, fizemos uma introdução ao assunto, discutimos a questão da relatividade do movimento. Antes disso, você discutiu também a relatividade da própria velocidade em si, né? Você falou lá o exemplo da barata e da pulga, o que se move mais rápido. Isso é a pergunta que eu fiz, né? O que se move mais rápido, uma barata ou uma pulga? E a resposta é que depende. Tá lá no vídeo, cara. Tá lá no vídeo. Tá lá no vídeo, vídeo curtinho, você pode ver lá o vídeo, que ajuda bastante. Porque, na verdade, quando a gente diz que o movimento é relativo, a gente está querendo dizer que ele depende de quem observa esse movimento. Tá, me dá um exemplo aí do... Você falou que o movimento ele não é absoluto, ele é relativo. Vai depender de quem observa, quem está olhando, né? Não, E vai depender do ponto de referência. O observador, como o próprio nome já diz, é quem observa o movimento. Aí, quando você faz uma pergunta se um objeto está ou não em movimento e como é esse movimento, você está fazendo essa pergunta para um observador. Então, para dar um exemplo, né, no outro, o Diego já falou que nós demos o exemplo da barata e da pulga, quem se move mais rápido. Mas para dar um outro exemplo aqui, não ficar no mesmo exemplo, se eu estiver andando com uma caneta no bolso, e o Diego que está ali sentado, e eu perguntar para o Diego, a caneta está se movendo? No caso, você está andando. Eu estou andando, com a caneta no bolso. E eu estou sentado parado. Você está sentado parado. E eu pergunto... Então a caneta está andando. Está perguntando para mim? Tá. A caneta está andando? Não. A caneta está andando. A caneta está se movendo. Isso, a caneta está se movendo, andando, se movendo. Aqui no contexto é a mesma coisa. E claro que você não vai imaginar que a caneta tem perninhas e sair andando, né? Tá, não. A caneta está se movendo, sim. Então... Bom, se a pergunta é para mim, eu estou parado e você está andando com a caneta no bolso, a caneta está se movendo. Isso. O Diego respondeu da maneira correta, até porque a gente discutiu isso no outro vídeo, que para ele, observador Diego, a caneta está se movendo. Tá? Eu posso colocar o referencial no Diego. Diego pode ser o referencial. O referencial pode ser a cadeira que o Diego está sentado. O referencial pode ser um poste. Pode ser qualquer coisa. Mais para frente, quando a gente for discutir outros tipos de movimento, aprofundar o estudo do movimento, aí a gente vai estabelecer algumas regras para o referencial para facilitar, ok? E a gente vai ver que o referencial pode mudar algumas coisas na análise da física da situação. E a gente vai ter que tomar um cuidado com isso. Baseado nisso, né, da questão do movimento depender de quem observa esse movimento e do referencial, portanto, nós dizemos que o movimento não é absoluto, ele é relativo, depende de quem observa. Novamente, eu sei que eu estou sendo redundante, mas é porque essa questão aparece volta e meia em concurso, em vestibular, pelo Brasil inteiro. Então é bom que fique claro essa questão do movimento não ser absoluto e depender do referencial, depender do observador e, portanto, ele é relativo. Tá? Então qualquer objeto no universo pode estar em movimento em relação a algum referencial. Aí nós falamos de duas grandezas necessárias para o estudo do movimento, duas grandezas fundamentais, tá? Duas grandezas físicas. Falou sobre tempo, falou sobre espaço, as unidades usadas, tanto para medir tempo quanto espaço, dos instrumentos. Claro que aqui a gente não vai voltar a falar de tudo, só para você ter uma ideia do que está no vídeo anterior. Eu acho que, se eu não me engano, a gente terminou a gente terminou o áudio anterior falando sobre curiosidade, sobre o relógio lá, das formas de medir o tempo, que foi desde de pulsação lá com Galileu Galilei, pulsação arterial, né, até a clepsidra, que era o relógio d'água. A gente deu várias informações históricas de medida de distância e medida de tempo. E aí agora a gente vai efetivamente entrar no assunto mais denso, vamos dizer assim, que é tentar, por áudio, fazer uma fórmula que resolver um problema aqui de física, né? Eu explicar, pelo menos conceitualmente, a forma da velocidade média. A expressão, né? É função, expressão ou é fórmula? Qual é a melhor terminologia? Fórmula não. Qualquer relação matemática pode ser chamada de expressão matemática.
tá? Porque tá expressando uma relação. Então tá expressando uma relação matemática entre grandezas. Então você pode falar isso. Função não. Função tem uma definição matemática que eu não vou me atrever a falar aqui, tá? Existe uma aula de função matemática para isso. Não, tudo bem. Nem precisa entrar nessa discussão. Vamos só chamar de expressão. Só definimos aqui como vamos nos referir a isso. E veja bem, essa expressão, ela é uma definição, né? Eu vou estar... eu não, né? Eu só estou repetindo a definição de velocidade. E existem essas duas expressões matemáticas, que é uma que estabelece relação entre coisas que foram definidas, e existem expressões que definem alguma coisa, que dizem o que é essa coisa. No caso, a gente está definindo o que é velocidade. Aí, a partir de agora, vocês vão ouvir de onde paramos. Só para pontuar aqui que você pode estranhar um pouco o áudio que vai mudar. Nós vamos continuar aqui nossa discussão sobre movimento, definindo o que é velocidade e dando um exemplo numérico para vocês entenderem com mais facilidade aí como se determina a velocidade média. E vamos lá. Bom, agora a gente já pode falar, finalmente, em medir o deslocamento, medir a posição e definir o que é velocidade. Agora a gente já pode definir o que é a velocidade, né? Finalmente. Isso. A gente já tem as unidades, podemos medir posição, podemos medir o tempo, Certo. com relógio, com cronômetro, Aham. tá? E aí a gente pode definir velocidade. Se a gente tem Bom, distância, tempo e algo percorrendo uma distância em determinado tempo, a gente tem velocidade. A gente consegue determinar a velocidade A gente consegue determinar a velocidade desse algo, desse algo que está percorrendo, certo? que a gente vai chamar de corpo. Sim, como qualquer é? coisa na física a gente chama de corpo. Qualquer coisa não, né? Não, qualquer coisa não. Tem coisas que não são corpo. Porque a gente entrou nessa discussão, se eu não Mas- me engano, no cast piloto e você quis dar uma definição muito específica, mas não precisa por enquanto. Não precisa. Vamos dizer que corpo é uma coisa que ocupa lugar no espaço, depois a gente... Depois a gente vai trabalhando em cima disso. Isso. Vamos Velocidade é o deslocamento de um corpo dividido pelo tempo que leva esse deslocamento. Certo. O que é deslocamento? Que é a distância percorrida. É o intervalo das posições que o corpo ocupa conforme se move. Então, o corpo está se movendo, ele muda a posição, e o deslocamento é a distância que ele percorreu de uma posição até outra. Certo. Como é que a gente Tá. pode ilustrar isso daí pra pessoa conseguir... Acho que a maioria, talvez, eu não vou arriscar a maioria, mas acredito que a maioria deve ter entendido já o que foi passado aí. Bom, Tranquila. vamos imaginar, eu dei um exemplo antes quando eu estava falando de referencial do poste, tem um carro que está a 7 metros do poste. Então tá lá, o poste vai ser o meu referencial. Vou colocar o ponto zero nele. O carro tá a 7 metros. O carro começa a se mover e ele chega na posição 12 metros. Ok? Qual foi a distância que ele andou? Ele andou 5 metros. De 7 para 5 12, ele andou metros. 5 metros. Isso. Esse é o deslocamento dele. O intervalo das posições. Certo, esse é o deslocamento dele. E aí depois a gente vai calcular quanto tempo levou para ele passar do 7 pro 12. Isso. Aí você vai com o cronômetro marcar o tempo quando ele estava no 7 e o tempo quando ele estava no 12. Certo. Então se ele tava com 1 segundo, ele tava no 7 e com 2 segundos ele tava no 12, ele percorreu 5 metros em 1 segundo. 1 segundo. Aí você faz a divisão, 5 por 1 5 vai dar dividido por 1 vai dar 5 mesmo. 5 metros por segundo. É importante você estabelecer aí que a unidade de medida que a gente usa para distância sempre é... Sempre não, né? Pode ser variada, né? Mas a unidade de medida que a gente usa para velocidade sempre é metros por segundo, né? No sistema internacional, metros por segundo. A unidade de velocidade é sempre a unidade de distância dividido pela unidade de tempo. Exatamente. A gente bota lá... Sempre. 7... Não, a velocidade que a gente identificou agora foi 5 metros por segundo, né? 5 metros por segundo. A gente vai colocar lá 5, M minúsculo, barra M S barra minúsculo. S, né? Que a gente lê metros por segundo. Metros por segundo, exatamente. Tá. De acordo com o sistema internacional, a gente não usa quilômetros por hora. Não, a gente pode usar qualquer unidade, mas o sistema internacional seria metros por segundo. Ah, é. Não, usar a gente pode. Os americanos usam milhas por hora. Milhas por hora, é isso aí. A Mas gente no tem que sistema converter. internacional, a gente vai ter que converter para metros por segundo. E essa é a parte legal quando tem que converter. Cara, só que não. Muito chato. Quando eu for falar de forças, leis de Newton, a gente vai ver a confusão que dá ficar usando unidades
diferentes, porque você tem que criar todo um conjunto de novas unidades. Então em física, as unidades que não são as unidades fundamentais, como as unidades fundamentais, são as unidades das grandezas fundamentais. Quais são? Tá? Por exemplo, o tempo é uma grandeza fundamental. Ela não é derivada de nada. O tempo é o tempo. Distância, o comprimento é uma grandeza fundamental, não é derivada de nada. Massa. Isso, massa é a grandeza, isso aí. O que mais? Tá bom, cara. Acho que já dá de exemplo já. Bom, olha só. Para ver um outro exemplo aqui de velocidade que a gente pode calcular, vamos lá. Considere o carro que está parado a 7 metros de um poste. Né? O poste é o nosso referencial, ponto zero. E a gente vai utilizar o metro, ok? Esse carro, partindo da posição 7 metros, move-se na horizontal em linha reta até chegar à posição 31 metros. Certo. Levando para isso 4 segundos, devidamente determinado com o uso de cronômetro, ok? Tá, então peraí. Vamos lá. Ele estava a 7 metros. 7 metros. Ele foi para 31 em 4 segundos. E ele chegou a 31 em 4 segundos. Ok, perfeito. Ok? Para calcular a velocidade desse carro, que a gente vai chamar de velocidade média, já eu explico por que a gente tem que usar essa palavra média, a gente tem que pegar a distância percorrida, que é 31 menos 7, e dividir pelo tempo, que é 4 segundos. Então vai ficar 24 dividido por 4, ok? Ok, então ele percorreu 24 metros em 4 segundos. E a gente divide pelo 4. Tá, então pega 24 e divide por 4. E a gente vai chegar a 6 metros por segundo. Tá, 24 dividido por 4 dá 6, então a velocidade dele é 6. Aí a unidade de medida que a gente vai usar é 6 metros a cada segundo. Isso, 6 metros barra segundo. 6 metros por segundo. Né? M barra S. Então de 7 em 7 segundos ele percorreu 24 metros. 6 metros por segundo. Eu quero chamar a atenção de novo que a unidade, ela obedece a mesma regra do cálculo da velocidade. A gente dividiu distância pelo tempo, então a unidade é a distância pelo tempo. Perfeito. Tá? Isso vale para qualquer unidade física. Aí já explicar essa palavra que eu usei, média. Porque isso que a gente está calculando não é simplesmente a velocidade, é a velocidade média. Sim. Porque quando a gente determina a velocidade do carro, como a gente fez aqui, a gente não se preocupou como foi esse movimento. Certo. Excelente. Se o carro parou no meio do caminho, se ele foi mais rápido no começo, se ele foi mais devagar no final, se ele se moveu para trás antes de chegar no 31, tá? Então por isso que essa velocidade ela é uma média, é uma velocidade média. Exatamente. Sacou? Aham. Quer dizer que a gente faz uma velocidade como se o carro tivesse ido numa velocidade constante, sem parar, sem trânsito, sem engarrafamento, sem nada no meio do caminho. Ele foi sempre na mesma velocidade média. Quer dizer, esse valor que a gente chegou, 6 metros por segundo, não me dá nenhuma informação de como é que foi o movimento. Não, você sabe quanto tempo ele demorou para percorrer aquela distância, mas você não sabe o que aconteceu durante o caminho e como foi o processo. Você sabe o tempo e a distância. Você olha o começo, olha o final, calcula a velocidade. Exatamente. Isso aí. Agora, se a gente quiser uma descrição mais detalhada, aí a gente tem a opção de fazer um gráfico, mostrando como é que foi toda a mudança de posição dele no tempo. Ah, perfeito. Então, o gráfico é algo mais detalhado no que diz respeito a como que foi o trajeto. Se ele parou, se ele foi mais rápido, foi mais devagar. Sim, aí eu tenho todas as informações. Né? Se ele ficou parado, vai aparecer no gráfico a posição dele igual o tempo inteiro. Mas isso só se for muito necessário, né? Porque às vezes, a maioria das vezes, pelo menos, só a velocidade média já satisfaz o que você precisa saber. É sim, a não ser que você queira acompanhar, por exemplo, um carro de Fórmula 1. Quem for analisar o carro de Fórmula 1 porque quer melhorar o desempenho dele, aí vai fazer esse gráfico para todo o movimento do carro. Aí ele vai ver como é que o movimento foi alterado, né, conforme o carro andou. Seria interessante a gente dizer como é que a gente escreveria isso daí de maneira formal na física, né? Porque todo mundo, quando a gente fala em física, pelo menos não vou dizer todo mundo, mas muita gente fala, já sei, vai ter que usar aquelas fórmulas que eu não entendo nada. As equações. As equações. Aí fala, eu não sei, eu não memorizei as fórmulas da física. E uma delas bem fácil foi essa que a gente fez aqui agora. Calcular a velocidade média, existe uma equação para isso, né? Existe uma equação. Então vamos lá, como é que a gente representa o tempo em física? Bom, o tempo a gente vai representar pela letra T. Minúscula.
minúscula. T minúsculo. Pode ser maiúscula, isso aí não é tão importante, mas normalmente se Não usa é, minúscula. cara, eu tive um professor que falava que não podia. Não, isso aí é bobeira. Se ele Isso falasse, aí- não, se você bota S minúsculo é uma coisa, S maiúsculo é outra, T Não. minúsculo é uma coisa, T maiúsculo é outra. Isso aí é bobagem. Na verdade, assim, ter um padrão para letra ajuda o entendimento de quem está estudando. De quem vai pegar um livro, olhar, tá? Aham. Mas em termos do conceito em si, a letra não faz diferença nenhuma. Tá, mas vamos então botar T minúsculo é o mais comum, né? T minúsculo é o mais comum. Tá, T minúsculo é o mais comum que você Bem. vai ver por aí em livros, Em livro a gente vai ver o T minúsculo quase sempre. quase sempre. Se você vê não vou alguma me- exceção, não se Não vou, expõe. não vou me arriscar a falar sempre porque eu não li todos os livros de física do planeta. Ah, mas... sempre, você sabe que é sempre, cara. Não tô zoando. O espaço percorrido, a distância, qual a letra que eu uso? Bom, eu vou escolher o S. Sim, você vai escolher o S. Eu posso usar o que eu quiser? Você pode usar o que você quiser, eu vou escolher o S. É S porque é space, então... Em física- Vai usar o S. Em física, espaço é representado pela letra S minúscula. Não, em física não, eu vou escolher o S. Tá. Aí a gente vem pro caso. O Em espaço... Você que está ouvindo isso daqui, em física é S minúsculo. É bom até ter aparecido essa discussão, porque é o seguinte, o tempo, você vai ver o T minúsculo em quase todos os livros. Aham. A posição não. A posição você vai ver X, você vai ver R, você vai ver S, você vai ver várias letras para representar isso. As duas que são mais usadas é X e S, Nesse caso aqui, S. tá? E a gente vai usar o S, Isso. tá? S porque é space, espaço, Em inglês, começa com S. né? Então, posição é o espaço S, tá ok? Ok. E de maneira muito criativa, velocidade é V. Minúsculo. Minúsculo, pode ser. Ah, Minúsculo, tá, minúsculo. tudo minúsculo. T minúsculo, Ah, S minúsculo. minúsculo e V minúsculo. Vamos botar tudo minúsculo, isso aí é o de menos. O que você precisa saber é que tempo é T minúsculo, é Tzinho. O espaço, deslocamento de espaço, distância percorrida, é S minúsculo e a velocidade é V minúsculo. Isso. Perfeito. Tá. Continua. Vamos usar essas Como é que a gente letras aí. usa essas três letras Ok. para formar uma equação? Primeiro, a gente tem que dizer como escrever um intervalo. Certo. Que é Isso é de importante. onde você começa até onde você vai. Ok? Certo. Vamos lá. Então, o que é a velocidade? É o deslocamento, que é o intervalo da posição, dividido pelo tempo, que é o intervalo dos tempos em que ele está nessa posição. Certo. Deslocamento da posição começou em 7 metros e foi até 31 metros. Então ele deslocou Isso. aí 24 metros. Esse é o deslocamento, que é o Certo. intervalo das posições. Agora, como é que é isso aí matematicamente? Você vai pegar a posição final, subtrair da posição inicial, Certo. ok? Certo. Sempre isso, final menos inicial. Final 31, inicial 7. Vai pegar 31 Isso. e vai diminuir 7. 31 menos Isso. 7. A gente, para escrever isso, a gente pode usar a letra F de final e a letra I de inicial. Ok. Então a gente costuma escrever assim: SF, posição final, menos SI, posição inicial. Ok. Então a gente, sempre que a gente fala de S, é F. F. Ah, não, S é posição. Então, sempre que a gente fala de S, a gente está falando de posição, de espaço, de lugar no É. espaço. S de sapo. Isso. Space. Então, SF, posição final. E SI, posição inicial. Posição inicial. Tá ok? Então tá. Aí isso a gente vai dividir pelo tempo final TF menos o tempo inicial TI. Ok, então a gente tem TF e TI. Isso. Então tá, gente. Então, vamos mostrar para as pessoas Então- vamos fazer então as é- pessoas entenderem aí. Então a gente a tem equação- SF menos SI, dá um traço na horizontal e bota embaixo TF menos TI. Isso. Aí vai ficar assim: V igual a SF menos SI dividido, tudo isso, o S, dividido pelo TF menos TI. Perfeito. Ok? Aí, claro que a gente vai botar ali uma imagenzinha da equação.
Visualizem lá. Dá uma olhada, tá? que é melhor. Depois, se você puder dar uma olhada, Se porque você já é entendeu muito sem visual. olhar, perfeito. Mas se não entendeu, dá uma olhada lá. Eu acho que o mais importante ouvindo a gente não é entender como a equação é escrita, mas o que significa ela. Exatamente. Pode Ok? até, a gente Que aconselha foi- que acompanhe pelas imagens. Porque aí realmente sem imagem fica muito complicado você entender a equação. Você até entende o significado dela, mas como é que ela é escrita aí um pouquinho mais complicado. Antes de continuar, tem mais uma coisinha para falar da equação. Esse intervalo de espaço, a gente costuma juntar ele num símbolo só. Que é bem mais fácil, né, cara? Muito mais fácil. É bem mais fácil. Ao invés de a gente escrever SF menos SI, a gente escreve isso como delta S. Delta é o triângulozinho, né? O triângulozinho, né, com a ponta para cima, que não é o delta para rachar as raízes da equação do segundo grau, pelo amor de Deus, tem nada a ver. Não, Tá. não. Ninguém nem pensou nisso. Que alguém pensou nisso? Não, pensa. Eu não pensei nisso. Eu boto o delta, sempre tem alguém que treme, que fala, meu Deus do céu, não, esse delta de novo, não. Aí eu falo, não é. É muito mais simples do que isso. A gente, quando usa o delta em física, a gente costuma estar se referindo à variação, intervalo. Então, Tá? você quer dizer que SF menos SI, posição final menos posição inicial, eu posso representar pelo delta, triângulozinho, S de sapo. Triângulo S Isso. é igual a SF menos SI. Isso. Delta S, ok. E o tempo a mesma coisa. A gente pode escrever TF menos TI como delta T. Que é a variação de tempo. Isso. Perfeito. Então, o que é a velocidade? Delta S sobre delta T. Ou delta S dividido por delta T. Isso. Então, fica mais fácil falar também. Exatamente. Variação de tempo, variação de espaço, dividido pela variação de tempo. Pela variação de tempo. Exatamente. Que ali a variação de espaço foi 24 metros, a variação de tempo foi 4 segundos. Você pega o 24, que é o delta S, divide pelo delta T, que é 4, 24 dividido por 4, vai dar a velocidade. Isso. Olha, é simples, hein? É fácil essa. É simples. Aí, isso é a velocidade média. Velocidade média, certo? Eu tenho que botar VM ou só V? Só o V, né? Se você escrever V igual delta S sobre delta T, você já está dizendo que é a velocidade média. Perfeito. Tá? A gente costuma botar o VM só para reforçar a ideia, mas a equação já me diz o que é a coisa. Ok. Além da velocidade média, a gente pode comentar aqui o que é velocidade instantânea. Agora sim, vamos lá. Né? Quando eu falo velocidade média, eu não estou falando da velocidade real do corpo, momento a momento. Ele é uma média. Certo. Ok? Para isso, quando a gente quer olhar a velocidade do momento, a gente fala velocidade instantânea. É a velocidade do instante. Certo. Quer dizer, a velocidade naquele tempo que eu estou olhando. Aham. Tá? Essa velocidade é a velocidade de fato do corpo. É a velocidade que ele tem naquele momento. Ok. Tá? Para calcular essa velocidade, a gente faz o seguinte, né? Aqui dando um exemplo de novo do carro. Ele levou 4 segundos para se mover. Ok. Ok? Se eu diminuir esse tempo para 1 segundo, Aham. estou diminuindo o tempo, eu vou ter a informação mais precisa da velocidade dele dentro desse 1 segundo. Certo. Faz sentido. Ok. Faz sentido. Se eu diminuir esse 1 segundo 10 vezes, 0,1 segundo, a gente vai chegar mais perto ainda Só que não, da né? velocidade dele no momento. Se eu dividir por 1000, 1 milissegundo, né, 0,001 segundo, Aham. aí a gente chega mais perto ainda. Quanto menor o intervalo de tempo, mais preciso a velocidade instantânea, é isso? Quanto menor o intervalo de tempo, mais perto eu chego do valor da velocidade instantânea. Ah, certo. Se eu conseguisse reduzir esse tempo a 1 instante, eu teria velocidade instantânea. E o que é um instante? Bom, aí é que tá. Um instante não é uma coisa que se meça. Pois é, exatamente. Um instante é um instante. Puf, já passou. Não tem como você medir. Quando você começou a medir, ele já foi. Puf. Já passou, entendeu? já não tô medindo mais aquele instante. A gente não consegue medir a velocidade instantânea. Ela existe dentro do movimento. A gente até consegue determinar ela de maneira matemática, tá? Mas a gente não consegue medir de fato essa velocidade. Perfeito. Tá?
Certo. Digamos, eu pego um objeto, deixo o objeto cair. Então ele está lá na minha mão, posição inicial. Vai chegar ao chão, posição final. Certo. Se eu calcular a velocidade média, eu vou ter um valor lá. Ok. Agora, eu posso falar assim para você. A velocidade dele, no momento que eu largo ele, é 0. Ok. E a velocidade dele vai aumentando. Exatamente. Essa velocidade que eu disse vai aumentando é a velocidade instantânea. Aham. Até aí tudo bem. Entendeu? O conceito eu tô pegando. Então, esse é o conceito de velocidade instantânea. Quando você pergunta assim, qual é a sua velocidade agora, é a instantânea. Ah, certo. Tá? Sua velocidade nesse momento é a instantânea. Ok. Tá ok? Ok. Porque quando a gente for falar do movimento uniforme, movimento uniformemente variado, que são formas do movimento acontecer, a gente vai voltar a falar da velocidade instantânea, porque ela vai ter um valor numérico, Certo. tá? A gente vai dizer assim, ó, esse V aqui é a velocidade quando o tempo é tanto, é a velocidade instantânea. Certo. Que, por exemplo, o velocímetro do carro, ele calcula a velocidade instantânea? Não, ele chega perto. Bem perto, né? Quer dizer, você faz um aparelho que é capaz de medir um intervalo de tempo muito pequeno. Então ele chega perto da instantânea. Aham. E para fechar, só para deixar esse comentário, que a gente está falando aqui de movimento sem se preocupar com a direção do movimento. Né? Antes da gente prosseguir, a gente tem que levar em conta que um deslocamento pode acontecer em várias direções. Você pode se mover para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, na diagonal, para cima, para baixo. Então você tem uma infinidade de direções diferentes que você pode adotar no movimento, certo? Por causa disso, a gente tem que tratar o deslocamento e o movimento como coisas que têm direção e sentido. Esquerda, direita, frente, trás, diagonal, cima, baixo. Como a velocidade ela depende do deslocamento, né? Porque é o deslocamento dividido pelo tempo, a gente tem que dizer a direção e o sentido do movimento. Tudo bem, direção e sentido não é a mesma coisa? Não, direção e sentido são coisas diferentes. A direção é dada por uma reta. Por exemplo, a direção não é para cima, a direção é vertical. Ah, agora você está começando a fazer mais sentido, agora está começando a ficar melhor. Você imagina aí uma linha passando lá no centro do planeta, né, lá para baixo e para cima. Então essa linha, essa reta que vai embora, que você está imaginando, é a direção vertical. Com verticalidade, a gente pode pegar um excelente exemplo que é elevador. Ele se movimenta em direção vertical. Uma outra direção que a gente pode dar como exemplo é a direção horizontal. Bom, você imagina uma mesa normalmente, se você vive no planeta Terra, é horizontal. Uma mesa comum, simples, só aquela tábua. Ela não tem nenhuma elevação ao longo da sua superfície, né? Ela não sobe nem desce, não tem nenhuma variação na vertical, então ela é uma mesa horizontal. Se você pegar aí um carrinho, uma bolinha, qualquer coisa e jogar nessa mesa, ela vai ter um movimento na horizontal. A gente costuma simplificar, né? Um trem andando num trilho, a gente costuma dizer que tem um movimento horizontal, né? A gente depois vai ter que discutir se esse movimento horizontal mesmo, mais para frente. Mas é um movimento horizontal. Beleza, então a gente tem aí movimento no horizontal, que é o movimento deitado, né? E movimento vertical, que é em pé. Então a gente tem aí direção vertical, direção horizontal e sentido. Já que a gente pegou essas duas direções, só fica nessas duas por enquanto. Sentido seria o quê? O sentido é a orientação que se toma nessa reta. Beleza, então a gente tem um elevador, que ele se move na vertical, direção vertical. Quais os sentidos que ele pode se mover? Para cima e para baixo. Beleza, então o sentido é ou para cima ou para baixo. Então sempre que eu falo que o elevador está se movendo para cima, eu não estou dizendo a direção, estou dizendo o sentido. Direção é sempre dada por uma reta. Horizontal, vertical, diagonal e etc. E o sentido é a orientação que ele vai tomar nessa reta. Se for numa reta vertical, pode ser para cima ou para baixo. Se for numa reta horizontal, pode ser para direita ou para esquerda, por exemplo. O observador, quem observa o movimento, ele não vai mudar a orientação dessa reta. Ok? Se você estiver indo de um ponto A, num certo ponto de espaço, para um ponto B, você vai continuar indo do ponto A ao ponto B, ok? Você só muda a posição do ponto A e do ponto B em relação ao referencial.
tá? Para dar um exemplo que eu sei que isso pode ficar nebuloso. Se eu for daqui da minha casa ao mercado mais perto, um observador vai ver sempre eu saindo, qualquer observador em qualquer lugar, vai ver eu saindo da minha casa para o mercado, óbvio. Ele não vai ver nada diferente disso, ok? Agora, se um observador estiver na minha casa, ele vai ver eu me afastando dele. Faz sentido. Então, o observador em A vê eu me afastando. O observador em B vê eu me aproximando dele. Então, só para ficar claro, a direção e o sentido também dependem do observador. Bom, quando a direção e o sentido, quando eles importam, né, quando o que eu estou medindo depende da direção e do sentido, a gente diz que isso é uma grandeza vetorial. Quando a direção e o sentido são importantes na hora de fazer os cálculos, né, na hora de considerar uma grandeza, a gente diz que essa grandeza é vetorial, que é o vetor, né, que vai indicar que tem uma direção e um sentido. Isso. Eu diria até que é mais do que importante, é necessário. Agora me diz uma coisa, como é que a gente representa isso na escrita, que uma grandeza é vetorial? Bom, tem várias formas de se representar isso, tá? Sério? Só me disseram que tinha uma forma só, cara. A forma mais comum é colocar uma setinha em cima da letra. Que a gente pode parar, né? Quer complicar mais? Não, a gente vai parar aí, porque isso é o que é usado no nível médio. Botou uma setinha da esquerda para a direita em cima da letra. Indica que é vetorial. Isso. Tá bom. Eu acho que tá muito pesado já. Acho que a gente pode parar por enquanto por aqui e deixar aprofundar mais esse lance do vetorial em algum outro momento. A gente já deu o significado, a conceituação de velocidade. A gente já esclareceu bastante as coisas. Já fizemos, inclusive, uma expressão matemática, um exemplo em áudio da velocidade média. Bom, quando a gente só precisa do valor da grandeza, ela não tem direção e não tem sentido, a gente diz que ela é escalar. É uma grandeza escalar, que não importa a direção. Exemplo de uma grandeza escalar. Bom, um exemplo é o tempo. Tempo é uma grandeza escalar. Massa. A massa é uma grandeza escalar. Velocidade é uma grandeza escalar ou vetorial? Bom, aí você me responde. Se eu te disser que eu estou me movendo, para onde eu estou me movendo faz diferença? Faz diferença. Eu posso estar me movendo para frente, para trás, para esquerda, para direita, para cima. Posso estar voando igual o Superman. Pois é, não, faz diferença, claro que faz. Então, é vetorial, né? Como a velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo, e o deslocamento é vetorial, a velocidade também é vetorial. Ótimo. Então, como a direção e o sentido importam, para a velocidade, a gente diz que a velocidade é uma grandeza vetorial. Isso. A gente aqui vai fazer o estudo do movimento sem levar em conta direção e sentido por enquanto. Por enquanto, é melhor assim. Depois a gente... Porque vai complicar mais as coisas, então deixa para complicar depois. Tá? A gente até vai levar em conta o sentido. Você andar num sentido, andar no outro, mas numa direção só. Bom, sabendo a velocidade de um corpo, sabendo como ele se move, a gente pode prever sua posição. Tá. Então você já tinha definido previamente o que era corpo? No podcast anterior você já tinha falado alguma coisa, então quem não entendeu pode dar uma assistida de novo, uma ouvida de novo. Basicamente, corpo é tudo aquilo que ocupa algum lugar no espaço, não é isso? Podemos defini-lo dessa maneira. A gente pode determinar a posição que um corpo vai estar, desde que a gente conheça a sua velocidade. Só isso? Se a gente tiver o referencial e tiver a velocidade do corpo, a gente pode saber onde ele vai estar. Ah, tá. Você ia falar só a velocidade, mas você tem que saber pelo menos alguma coisinha a mais, né? Você tem que saber pelo menos para onde ele está se movendo, referencial, essas coisas. Mas essa informação para onde ele está se movendo é uma informação que a própria velocidade traz, né? A velocidade não é só um valor numérico, ela tem outras informações dentro dela. Claro, a gente tem que conhecer como é essa velocidade. Daí nós vamos ter o estudo de vários tipos de movimento. A gente vai começar do movimento retilíneo uniforme. E aí começa, né? E aí começa o terror. Quando tu começa a dar esses nomes, às vezes os nomes, eles dão mais medo por causa do nome que eles carregam, por causa da fama que eles carregam, do que pela complexidade em si. Por exemplo, uma coisa que todo mundo odeia quando tem aula de inglês é o verbo to be. E é uma coisa ridiculamente fácil, cara. Todo mundo fala, não aguento mais isso. Não, isso é um inferno. Eu falo, cara, isso é muito fácil, é porque o nome já te causa trauma já. Bom, aí o termo, né? Termo que assusta,
né? A gente chegou no o termo movimento retilíneo uniforme. que é uma expressão que assusta. Movimento retilíneo uniforme, o famoso... Você quer tentar explicar o porquê desse nome ou você acha que não precisa? Não, vamos explicar, até porque não é difícil, não. De repente a pessoa ouve a expressão movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU, Vamos lá. e a pessoa se assusta, né? Mas movimento é movimento. Você se desloca, você está em movimento. Até É aí, o mais fácil. A gente sem já problema. explicou, já viu o que é movimento. Retilíneo. né? Retilíneo, linha reta. Reto. Líneo, linha. Linha reta. Movimento retilíneo e movimento em linha reta. Perfeito. Então, é um movimento que você segue uma linha reta. Então, sempre que você está falando de movimento retilíneo, é aquele movimento que está em uma linha reta. Seja na orientação, seja na direção vertical, seja na direção horizontal. Está numa linha reta. Então, eu falei movimento retilíneo e movimento em linha reta. E é importante que isso acontece, que vocês não confundam, ou melhor, não coloquem mais sentido do que existe na expressão. Tá? Então eu falo movimento retilíneo, as pessoas já pensam que é uniforme. Não façam isso. O movimento retilíneo pode ser de vários tipos. Exatamente, por isso que a gente parou no retilíneo. Movimento retilíneo é aquele movimento que acontece em linha reta. Em linha reta. E parou por aí. Agora, se a gente acrescenta a palavra uniforme, movimento retilíneo uniforme. Aí, uniforme é uma forma. Então é um movimento que não se altera, ele é constante. Então, falando de forma mais técnica, é um movimento cuja velocidade é constante. Sempre na mesma velocidade. Sempre com a mesma velocidade. É como se você fosse do ponto A ao ponto B, o ponto A é a sua casa e o ponto B é a padaria. E da sua casa para a padaria é uma linha reta e você foi até a padaria sem parar, sem desacelerar, sem nada. Você foi com a mesma velocidade. Com a mesma velocidade o tempo inteiro, é um movimento retilíneo uniforme, tá? Isso é difícil acontecer, hein? Isso é raro acontecer. É um movimento que a gente é mais imaginário, né? Na prática você não vai conseguir um movimento retilíneo uniforme. Você teria que se esforçar muito para conseguir um movimento retilíneo uniforme. Nem a luz é esse tipo de movimento? O movimento da luz, ele é retilíneo e uniforme se a luz viajar no mesmo meio material e não houver efeitos gravitacionais. Entendi. Eu entendi, mas eu acho que é muito avançado, é melhor a gente deixar isso para depois. Exatamente. Então, esse movimento é difícil acontecer, ele é mais imaginário do que qualquer outra coisa, né? É difícil a gente conseguir ele na prática, mas por que é importante estudá-lo? Porque é um movimento mais simples. A gente começa do básico, né? Isso, aí a gente vai estabelecendo as regrinhas de descrição do movimento no mais simples para depois olhar o mais complicado. Obviamente, então vamos lá. Tem uma coisa interessante, que um movimento complicado às vezes pode ser enxergado como vários movimentos mais simples. Mas isso a gente vai ver com exemplos mais para frente, tá? Então vamos lá. Podemos dizer que a posição que um corpo chega ao se mover é igual à posição que ele partiu mais a distância que ele percorreu, seu deslocamento. A posição que ele chega é igual à posição que ele partiu mais a distância que ele percorreu. Então é uma soma de duas coisas. De onde ele partiu e a distância que ele percorreu. Exemplo. Um exemplo. Aqui eu já estou considerando um referencial, tá? Um observador, tudo. Então, se eu estou aqui em casa e minha casa fica na posição 1, eu saio da minha casa e ando mais 2 unidades, eu vou chegar a 1 mais 2, 3. Minha posição vai ser 3. Pode ser quilômetros. Essa posição foi dada em função do referencial. Então já estou colocando o referencial aqui. Toda vez que eu falar posição, já existe um referencial. Para simplificar, nem sempre os textos de física, as questões dizem o referencial. Dizem simplesmente a posição e você já assume que o referencial está colocado. Então, simplesmente isso. A posição que um objeto chega à sua posição final é a posição inicial mais o deslocamento. Se o movimento desse corpo for constante, somente nesse caso em que a velocidade é constante, ou seja, o movimento é uniforme, seu deslocamento é igual à sua velocidade multiplicada pelo tempo. Então, o deslocamento é a velocidade vezes o tempo. Agora ficou melhor. Agora ficou melhor. A gente pode dizer que é lá, voltando às letrinhas, é o v de velocidade vezes o ΔT, que é a variação de tempo.
A gente dá um nome para isso, para essa relação matemática. A gente chama isso de função horária do movimento. É uma função matemática que me dá a posição pelo tempo. Por isso a gente chama de função horária. Ela serve justamente para determinar a posição do objeto, do corpo, no espaço quando eu conheço o tempo de movimento. Entendi. Então você consegue determinar a posição de acordo com o tempo. Isso, o tempo de movimento. A gente usa isso na prática, né, cara? Na prática a gente faz isso muito. Na prática a gente faz isso. A gente dificilmente dá a distância, vamos dizer assim, de um lugar com metros ou quilômetros. Geralmente a gente usa tempo. Exatamente. A gente usa tempo, a gente já imagina mais ou menos a velocidade que a gente vai se deslocar. E a gente fala quanto tempo você vai demorar para chegar. E quanto tempo vai demorar para chegar. Numa viagem longa, né? Você bota ali, o carro vai andar a 50 km por hora, 40, considerando paradas e tal. Você estima... Isso é uma coisa que a gente usa no dia a dia. A gente usa no dia a dia. Quanto tempo? Quanto tempo não? Qual é a distância daqui até, sei lá, até um museu? Pô, cara, a distância deve dar umas 2 horas andando. Então você pode fazer em meia hora de carro. Você dá a distância em tempo, cara. Porque a gente se locomovendo na cidade, a gente está mais preocupado com o tempo que leva para ir de um lugar para outro do que a distância. Pois é. A distância ninguém a gente falar não tem muita noção. 12 quilômetros, ou então... ninguém vai entender e as pessoas não têm muita noção. Quando você fala 100 e 1000 quilômetros, normalmente as pessoas perdem um pouco a noção de distância. Porque elas não estão acostumadas a andar essa distância, a falar dessa distância, melhor dizendo. Né, se referir a essa distância. Agora, tempo. Tu falar que vai fazer uma viagem de 1 hora, vai falar que vai fazer uma viagem de 5 horas, a pessoa entende que as distâncias Você são mora muito longe do trabalho? Não, moro pertinho. 15 minutos de casa até o trabalho. Né? Aí, essa confusão, né? Porque na verdade, quando a gente está falando de física aqui, a gente tem que deixar claro que é um equívoco misturar os termos. Não que você precise... Não, com certeza, com certeza. Né, precise falar no seu dia a dia... então eu tenho que ver a distância no mapa. Não, mas você pode falar que o tempo. Mas no dia a dia não tem problema. Agora, quando vai escrever um texto, né, que tem que ser correto, fisicamente correto, com as expressões certas, não pode confundir uma coisa com a outra. Vai falar de tempo é tempo e distância é distância. Mas o nome que a gente dá para quando você diz que você pode dar a posição final baseando-se na posição inicial e o tempo, você chama isso de função horária do movimento, não é isso? Isso. A função horária é o nome da expressão matemática, né? Que aí é uma função que estabelece uma relação entre tempo e posição. Então, vamos falar isso de letrinha. A posição final, a gente já falou, é o SF. Posição inicial, SI. E o deslocamento, ΔS. O ΔS a gente vai escrever como V vezes ΔT. V vezes ΔT. Então a nossa função horária para o movimento retilíneo uniforme é SF é igual a SI mais V vezes ΔT. Essa é a função. Se costuma, ao invés de escrever ΔT, se escreve somente T. É só uma forma de representar, não muda nada, tá? Nessa função, né? Ou em nenhuma outra vai mudar? Normalmente, quando se fala da função horária, não se escreve ΔT, se escreve T. Nessa função, nesse tipo de função, que é a função horária. Essa coisa de escrever diferente é importante primeiro. Eu sempre tenho que usar T para tempo? Não. Você não é obrigado... Sim, cara. Bota que sim. O que você vai botar que não? Vai complicar a vida de todo mundo. Calma aí. Não tem. Aí é que tá. Você tocou no ponto. Se você começar a usar qualquer letra, você vai complicar a vida de quem está lendo, quem está tentando entender o que você está escrevendo e vai complicar a sua própria vida, que você mesmo vai ter dificuldade em entender. Então, por isso a gente usa certas letras sempre, né? É comum usar certas letras. Então, a expressão que costuma ser escrita da seguinte maneira: SF é igual a SI mais VT, V vezes T. Então é isso aí. Funções são largamente utilizadas para prever tempo de viagens. Sistemas de trens usam funções horárias para fazer essas previsões. Essa previsão é baseada na velocidade, né? E você joga ali a distância entre uma estação e outra e isso vai sendo atualizado. Vamos imaginar um exemplo aqui? Vamos lá. Vamos com o clássico, um trem.
Trem é clássico mesmo. Trem é E clássico. nem é um meio de transporte tão popular assim. Popular em aceitação aqui no Brasil, né, cara? As pessoas reclamam muito do trem. Porque no Brasil, trem é uma coisa, né? Bom, vamos imaginar um trem, então, na Inglaterra. Vamos lá. Não! Um Trem trem. Japeri. Trem Rio de Janeiro, Japeri. Não sei nem pra onde ele vai. Pô, mas você quer dar depressão, então tá, vamos lá. Vai. Trem lotado, 6 da manhã. Pega e força pra entrar e reza pra sair. Cara, olha só, não fale em trem pra Japeri não, porque eu já tive que pegar, tá? Nunca mais. Nunca mais. Ah, Japeri Central, lembrei. Pega aí, trem Japeri Central. Olha, É muito- eu respeito muito as pessoas que não tinham opção na sua época, que eram obrigadas a pegar, ou era isso ou ir a pé. Respeito, tá? Respeito. Vamos imaginar que esse trem que mantém sua velocidade sem mudar durante um trecho. Durante um trecho, um pedaço, o trem se move com velocidade constante de 50 km por hora. Esse trecho é tão grande quanto a gente precise dele, tá? Então, Beleza. um trecho qualquer. Então, esse trecho vai durar 1 hora, ou não? Não, 1 hora não. Ele vai durar o que precisar durar. Tá, Se a vamos gente lá. precisar que ele dure 10 horas, vai ser 10 horas, beleza? Ou seja, após 1 hora, esse trem terá percorrido a distância de 50 vezes 1 hora. Esse trecho vai da Central a Japeri. O trem vai direto. Se fosse constante, ele não ia parar em nenhuma estação. Olha só, é expresso. Linha exclusiva. Só ele vai. Convencer? Então vamos lá. Vamos imaginar aqui. Então isso significa que em 1 hora ele percorre 50 km. Se ele tá 50 km por hora e ele percorreu 1 hora, ele vai percorrer 50 vezes 1 hora, que é 50 km vezes 1 dá 50 mesmo. Isso. Que o deslocamento é velocidade vezes o tempo. Pega a velocidade 50, multiplica pelo tempo 1 hora, fica 50. Tá? Agora, em algum momento, ele está na posição 30. Ele parte da posição 30. Começa da posição 30. Então a posição inicial dele é 30. Em 1 hora, ele andou 50. Você soma 30 mais 50, dá 80 km. 80. Certo? 80, certo. Então é assim que a gente faz o cálculo. Entendi. Então, se você sabe que ele estava na posição 30 e sabe que a velocidade dele é 50 km por hora, você sabe que daqui a 1 hora ele vai estar na posição de 80. 80 km. Agora, após 2 horas, esse trem terá percorrido uma distância de 50 vezes 2. Que é? É 100 km. Então, ele já está percorrendo 100 km aí. Tudo bem. Aí a posição dele vai ser a inicial 30 mais 100. Então, depois de 2 horas, ele vai estar na posição 130. 130, correto? E assim vai, né? E assim a gente vai adiante. Tá? A gente pode calcular a posição dele Daqui a 3 horas. daqui a 3 horas, 4 horas. Digamos que o trem tem um trilho infinito. A gente pode calcular isso aí. Enquanto ele tiver a mesma velocidade, a gente sabe a posição dele. Voltando aqui a nossa representação, tá? Letrinha. Como é que eu escreveria essa função horária nesse caso? Vamos lá. A função horária ficaria assim. SF, posição final. Posição final eu não troco a letra, ela continua sendo SF, ok? Igual. O SI é a posição inicial. Esse a gente troca a letra pelo valor numérico. A gente bota 30. 30, que é a posição inicial dele. Mais a velocidade, que é 50. A gente troca o V pelo 50. Vezes T. Aí o T a gente não troca. A gente deixa T. Aí fica assim. SF é igual a 30 mais 50t, com a posição em quilômetros e o tempo em horas. Essa é a função horária para esse trem, para esse movimento. Então, quando alguém te pedir para escrever a função horária, é fazer isso que eu fiz. Você troca o SI pelo valor dele e o V pelo valor dele, deixando o SF e o T sem trocar. Deixa a letra lá escrita, tá? Você está escrevendo uma função, tá ok? Beleza, tudo bem, tranquilo. Então é assim que se escreve a função horária. Então a gente vai aqui mais uma expressãozinha que a gente vai usar, né? Um termo que vocês já devem estar acostumados da matemática, mas vamos lá. Na função horária nós temos duas variáveis, o T e o S, F, a posição final e o tempo. São as variáveis da função. E o SI
E o V são as constantes. São aquilo que vai ter o valor numérico que você vai colocar na função. Tá, vamos explicar. Variável e constante. Constante é porque não altera, não é isso? É, constante, o próprio nome está dizendo. Aquilo que tem um valor fixo que não é alterado. E a variável é porque vai mudar dependendo de que você está querendo descobrir, né? A variável é aquilo que muda o seu valor conforme, né, no nosso caso que a gente está falando de movimento, conforme o tempo passa, o tempo é uma variável, a posição muda, que é uma outra variável. Tudo bem, então vamos lá. Mesmo que o movimento do corpo seja mais complicado, a gente em geral pode fazer previsões bastante precisas da sua posição. É só considerar essas mudanças e a gente vai estudar esses movimentos mais para frente, tá? Só para comentar, a NASA, por exemplo, colocou uma sonda em um cometa. Ela consegue fazer isso prevendo a posição do cometa, a velocidade do cometa, e aí ela faz a sonda ter a mesma velocidade, a mesma posição para pousar no cometa. Então você vê que é uma coisa bastante precisa. Bom, existem infinitos tipos de movimentos, tá? Com diversas formas de velocidade do corpo variar, mas só para citar alguns aqui, que obviamente vamos estudá-los, né, mais para frente. Nós temos o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, ambos retilíneos, tá? Nós temos o movimento curvilíneo com aceleração, sem aceleração, que são os movimentos que costumam ser estudados no ensino médio. Nós temos movimentos oscilatórios, movimentos que vão e voltam, né, como um pêndulo, né? Imagina lá um pêndulo que vai e volta. É um movimento curvilíneo também, só que ele é um pouco diferente, porque ele não dá uma volta. O nosso próximo assunto de física vai ser falar do movimento retilíneo uniforme. Eu vou normalmente falar movimento uniforme. Você entenda que outros livros podem botar movimento retilíneo uniforme. Mais alguma coisa por hoje, Eduardo? Não, por hoje é só. E no próximo a gente vai detalhar aí mais algumas coisinhas. Vamos nos divertir. Aqui a gente vai agora para o sei de cabeça. Vamos lá, eu sei de cabeça. Eu sei de cabeça é aquela parte que eu faço perguntas, né, para... E eu não sei as respostas e eu vou tentar lembrar. Cara, eu não vou lembrar, cara. Round one. Primeira pergunta, Diego, preparado? Diga aí. Vamos lá. O que é velocidade? Então vamos lá. Se eu bem me lembro de tudo que foi dito aí, velocidade é a distância percorrida pelo corpo dividida pelo tempo que leva para esse deslocamento. Qual a diferença entre a velocidade média e a velocidade instantânea? Velocidade média é aquela velocidade que dá para medir, é mensurável. Se a velocidade for mensurável, se você conseguir medir, a gente diz que é a velocidade média. A gente está determinando a velocidade média. Se o intervalo for... Se o intervalo for infinitesimal, porque eu uso essa palavra agora. Agora a palavra faz parte do meu léxico agora. Não, vamos dizer assim, olha só. O problema é infinitesimal. Então, ao invés de falar infinitesimal, apesar que a gente vai se acostumar, você vai ver que daqui a uns 5 a gente vai estar usando esse termo sem timidez nenhuma, sem constrangimento. Mas vamos lá. Ao invés de falar infinitesimal, vamos dizer assim: ele é tão pequeno quanto se queira. Pode ser? Pequeno o suficiente. Tá, beleza, mas tá incompleto, de alguma forma tem que completar. Não, então vai lá, completa a sua resposta. Porque se o intervalo de tempo for infinitesimal, for pequeno do jeito que você falou aí, a gente diz que a velocidade determinada é a velocidade instantânea. Então, se for mensurável, é a velocidade média, se for infinitesimal, é instantânea. Isso. Se o tempo, né, for mensurável, ou seja, dá para medir. Se o tempo for mensurável, velocidade média. Se o tempo for infinitesimal, velocidade instantânea. A definição matemática é a mesma. O que muda é o intervalo de tempo. Vamos lá, próxima. Então, o aluno aplicado quer responder? Vamos lá. Como fazemos para descrever o movimento? Para descrever o movimento, basicamente a gente tem dois recursos: com expressões, funções matemáticas, ou com gráficos. São basicamente esses dois recursos que a gente tem. Deixa eu fazer só um adendo. Quando a gente fala de movimento, a função horária ela é sempre uma função matemática, tá? De novo, a gente não vai definir o que é função aqui, porque isso é uma aula de matemática toda para definir o que é função.
A velocidade é uma grandeza escalar ou vetorial? Velocidade é uma grandeza. Bom, vamos lá. Para determinar a velocidade, a direção em que o movimento ocorre ela é relevante. Se a direção é relevante, a gente pode dizer que a velocidade ela é vetorial. Isso aí. Quantos tipos de movimento existem? Ah, pô, tu falou vários aí, cara. Tava parecendo que tava lendo um cardápio de um restaurante aí. Vários, incontáveis. O que a gente acaba separando é simplesmente um movimento em dois grandes grupos. Constante e variável, tá? Aí o variável você tem infinitos tipos de movimento. Vai embora, tá? Existe algum movimento em que o objeto está se movendo, quer dizer, ele tem velocidade instantânea diferente de zero, em que a velocidade média pode ser zero? Seria todas aquelas situações em que você vai e depois você volta para o mesmo lugar de origem, né? Em que você sai do seu ponto de origem e acaba fazendo um ciclo e regressando para ele novamente. É isso aí. É o caso em que a velocidade média é zero, mesmo o objeto tendo se deslocado, né? Mas ele volta para a mesma posição. Movimentos circulares, né? Por exemplo, movimentos de rotação na Terra. É isso aí. Então são movimentos em que a velocidade média é zero. As pessoas estranham, né, a ideia da velocidade ser zero, mas veja bem, a instantânea não é zero, tá? Porque a instantânea é nos instantes. Então o objeto se moveu, mas quando você pega a média, que é o total, né, você pega a posição final e inicial, aí dá zero. Então é isso aí, depois dessa pergunta capciosa, pergunta para dar rasteira no pessoal, nós encerramos. Nota 8. Passou Vamos lá, bem. comentários finais. E aí, o que você manda? Bom, encerramos aqui a nossa parte introdutória de movimento, tá? Que discutimos várias coisas, discutimos a relatividade do movimento, as unidades de tempo, as unidades de espaço, a definição de velocidade média, a função horária do movimento e o movimento uniforme. Aí, nos próximos, vamos ter uma série descrevendo os tipos de movimento até encerrarmos o assunto. Bom, e é isso aí. Bom, por hoje a gente para por aqui. Não esqueçam de comentar nos vídeos, comentar lá no YouTube, no podcast que a gente vai publicar lá também. Entrar no nosso site, fazer os comentários lá. E se quiserem mandar e-mail, eu não lembro mais qual é o e-mail, Eduardo, tu lembra? É kbkcast@gmail.com. O comentário de vocês vai ser importante para a gente saber o que melhorar, o que mudar. E a gente vai tentar manter o formato de 2 podcasts por mês, cada 15 dias, semana sim, semana não. E 2 vídeos por mês também. Você quer arriscar dizer o dia, Eduardo? Dia da semana que a gente vai publicar, cada vídeo, cada podcast? O dia vai ser aí ao longo da semana. Aí. Quando sair, né? Vai ser quando sair. Quando sair. Olha só, a nossa pretensão é lançar o mais tardar terça-feira. Então a gente fica por aqui. Ficamos por aqui, um abraço. É isso aí, até a próxima. Falou, adeus. Que não vai levar um ano. Não, menos de um ano, pelo amor de Deus. It's time to fuel this desire. Touch me, take me higher. You've got the need I require. Touch me, take me higher. Só isso, né? Se o intervalo de tempo for... Cara, essa é uma palavra que eu jamais usei. Infinitesimal. Você tá zoando com a minha cara, né? Se o intervalo de tempo for pequeno demais. Se o intervalo de tempo for muito pequeno, for, assim, desprezível,
Eu vou usar essa palavra a partir de agora. Intervalo de tempo infinitesimal. Primeira vez que eu uso essa palavra, mas vamos lá. Cara, você usa infinitesimal? Uma palavra que você usa? Faz parte do seu léxico? Cara, direto. Caraca, Porque. cara. Não faz parte, óbvio, das minhas conversas casuais, mas quando eu tô falando de física, essa palavra aparece muito, cara. É por isso que ninguém entende nada. Pela Mas olha escolha só, das palavras. Infinitesimal ninguém conhece, cara. mas pensa numa palavra pra substituir infinitesimal. Me explica o que é infinitesimal. Porque infinitesimal seria o inverso do infinito, né? O infinito é um número grande demais, o infinitesimal seria o menor pedaço desse infinito. Ué, vai fazer o quê? Tá certo, tá certo.